Ei, você, tá querendo criar um canal de cortes e começar do jeito certo, maximizando seus ganhos? Com o método Cortes de Podcast, você vai saber todos os detalhes de como criar um canal do jeito certo. Acesse o primeiro link na descrição para saber mais. Né? E que pira foi essa de estudar isso, cara? Porque assim, ó, eu acho muito interessante. Eu não sei exatamente qual que é a tua área de especialidade, mas, por exemplo, se a gente for falar de... Eu comecei a me interessar por mitologia grega, com mais ou menos 6 anos de idade, assistindo Cavaleiro do Zodíaco. É a minha idade mental. Então, foi por ali que eu comecei a me interessar. Mas assim, não é que eu conheço várias paradas, eu consigo entender algumas referências e tal, mas eu nunca fui estudar isso. Por que tu foi estudar isso, cara? Cara, muito louco, né? Cara, então, vamos lá, tem várias... O doido é isso, o mito ele sempre tem várias versões. Inclusive a história que eu vou te contar também tem várias versões. Então você vamos pode lá. escolher o que você quiser. Tá. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu ganhei os 12 Trabalhos da Mônica, versão número 1. E me amarrei, fiquei louco. Tipo, tinha a primeira página, apresentava assim quadradinhos com as divindades e tal. Depois era a história da Mônica que eu ignorei. Eu só ficava naqueles quadradinhos lendo aquela porra. E aí, um pouco depois, minha mãe trouxe uma fita cassete, na época ainda, gravado do meu tio, que já tinha falecido, contando história de folclore brasileiro e Pedro Malas Artes e tal. No meio do negócio tinha umas historinhas de mitologia. E ficar fascinado ouvindo aquilo ali e tal. Aí beleza, o tempo passou, pá. Entrei na faculdade de Antropologia e Ciência Política para fazer Ciência Política. Trabalhei com empresa, trabalhei em Ciência Política uma época e tal. E aquela Maquiavel, essas porra bem sinistras. E aí, dentro da faculdade, descobri que tinha Mitologia 1. Falei, opa, se tem um, tem dois, né? Falei, opa. Aí descobri que tinha 1, 2, 3. Aí descobri que tinha mito e teatro, mito e filosofia, mito e arte, mito e belas artes. Falei, puta que pariu, vou fazer só mito nessa porra. Aí fui fazendo, né? E não tinha a menor noção que poderia ser levado de alguma maneira a sério aquilo, né? Achava que era... Fazia por tesão. Fazia por tesão, total, né? Tive aula com uma professora que foi aluna do Junito Brandão, que é um dos maiores mitólogos que o Brasil já teve, que escreveu... Se você for em qualquer livraria procurar mitologia grega, vai estar lá. Volume 1, 2, 3 é desse cara, do Junito Brandão, né? E aí, cara, comecei a me apaixonar e tal... E fui fazendo a minha vida, trabalhando em empresa, fazendo outras coisas e tal. Trabalhando com empresas, eu comecei a encaixar os mitos na hora de contar alguma coisa que eu tinha que contar e tal. Eu encaixava um mito aqui. E a galera ficava me olhando com aquele olhão gigante, essa coisa do gato do Shrek. E eu falava, caralho, eu tava aqui contando um negócio importante, interessante. Eu ficava meio puto, na real. Eu tô contando um negócio interessante, importante e tal. O cara tá mexendo no celular, fazendo desenho e olhando pro teto. Aí eu começo a falar de mitologia, o maluco abre o olho e me olha assim, pá, sério. Aí eu falo, cara, esse troço tá funcionando, beleza. Como eu já não gostava muito do ambiente corporativo, tinha vontade de socar todo mundo, aí eu respirei e falei, bom, uma hora eu vou sair desse lugar. Aí quando eu comprei meu apartamento, saí, pá. Quando eu saí, cara, eu falei, pô, agora eu vou dar aula de mitologia, de algum jeito de fazer isso. Fui para um lugar chamado Estúdio Oficina, nem existe mais, maneiríssimo, e comecei a dar aula para atores. Teatro grego, mas óbvio, né? Porra, de mitologia pra teatro grego, mole. E aí mesmo é feito. A galera, tipo, porra, que maneiro e tal. Porra, é que pra mim não parece muito óbvio, não, cara. Eu fiquei pensando assim, porra, em que momento é importante que a gente saiba mitologia grega? Cara, aí é que tá. Não é. Não é importante que você saiba mitologia grega. Mas, inclusive, olha que divertido. Foi lendo um livro de história que provavelmente... Você já leu Acrópolis, do Valério Máximo Manfredi? Sim. Um amarelinho? Então, que eu tive uma sacada mais fantástica sobre mitologia grega. É um livro de história, sobre a história da cidade de Atenas, né? E o historiador italiano, ele tá lá com o orientador dele, que é um grego. E no final dos capítulos, eles têm umas conversinhas que ele gravava e botava o final no capítulo, né? E aí tem um momento que o italiano, porra, católico, pá, tudo certinho e tal, vira pro grego e fala assim, cara, eu não entendo como é que teu povo curtia essa galera, tipo, como é que tu vai rezar pra 285 mil deuses, sabe? Tipo, porque assim, não são 12. Tu chegar na Teogonia, que é um livrinho básico de mitologia, tu tem mais de 150, 200 ali. É mesmo? Fácil, assim. Só de filha do Nereu são 50. Mas aí é Deus mesmo? Semideus? É Deus mesmo? Deus mesmo. Divindade mesmo. É grande pra caralho. E a resposta que o grego deu foi fantástica. Aquele bagulho falou, cara, porra, fantástico isso. Ele virou e falou assim, cara, mas como é que tu reza pro teu Deus? Ele falou, sei lá, vou na igreja. Ele falou, pois é, tu vai na igreja no domingo, você entra na casinha do teu Deus e tal, você reza pro teu Deus. Maravilha. Sabe o que eu faço quando eu tô transando com a minha mulher? Eu tô orando pra Afrodite.
Sabe o que eu faço quando eu tô te ensinando alguma coisa aqui, como teu orientador? Eu tô orando para Hermes e Atena. Sabe o que eu faço quando eu tô comendo? Eu tô orando para Deméter. E o cara faz uma lista. Aí você fala, puta que pariu. Esse maluco vive em estado de meditação constante. Que loucura. E assim... Aí você imagina se ele fuma alguma coisa junto. Aí vai... Chega em que nível isso, cara? Não é? Vai É, muito mas aí longe. ele vai estar Muito longe. homenageando o Baco. Baco não, Dionísio. É verdade. Exatamente. Não, o Baco também é grego. Tipo, é o mesmo fulano. São várias versões. O mito tem uma coisa muito incrível, né, cara? Você pega uma história que parece com a outra. Como você normalmente tem uma tradição oral muito longa, você pega uma história que parece com a outra de povos que não tinham tanto contato, mas não estavam geograficamente perto. Mas chegaram à mesma conclusão? Exatamente. Aí um chama de Baco, outro chama de Dioniso, outro chama de Zagreu. E aí quando eles se encontram, falam... Zagreu? Opa! Zagreu é outro. Mas O Dioniso você é o sabe... único que tem 3 nomes. Em relação a esse lance dos deuses, uma coisa que é interessante é a seguinte. Nem todos eram cultuados também. O panteão era gigante, mas, por exemplo, se você pegar Ares, é um deus super conhecido. Todo mundo conhece Ares, né? Deus da guerra. Kratos entrou no pau com Ares lá. Se tornou um deus da guerra por causa do pau que ele quebrou com Ares. Mas, tipo, que templo foi encontrado na Grécia que cultuasse Ares? Nenhum e vários. Nenhum. E vários. Olha que doido isso, cara. Porque acontece, se você vive aquela religião, você vai encontrar templo pro Ares? Nenhum. Agora, cada cidade tem um quartel, no mínimo um. Sim. É o templo do Ares. Sim. A vivência daquilo, sacou? Isso aí, uma vivência, não enquanto uma Você divindade. não vai orar pro Deus da guerra, Isso você aí. vai guerrear pro Deus da guerra. Você não vai orar pra deusa da estratégia, você vai estudar pra deusa da estratégia. É por isso que na cidade de Atenas nasce a filosofia. Que a galera tá cultuando Atenas.